quinta-feira pela manhã, estamos sendo abençoados aí pela presença da nossa irmã Emanuele Cavalcante, nos ensinando grandes coisas aí da mente e da religião, né, com a intimidade desses dois temas. Semana passada, intrigado aí com as coisas profundas do pensamento, doutora Emanuele. O que será que nós temos hoje? Fique à vontade. Obrigada, bom dia. E vocês me surpreendendo. Imaginava que hoje, uma manhã de feriado, a gente começando tão cedo, alguns aí pudessem aproveitar estas primeiras horas para descansar um pouquinho mais, mas é muito bom ter todos vocês aqui com a gente. Então, na semana passada, nós falamos ali sobre os pensamentos, e principalmente a importância de sabermos no que pensar. E também a gente pôde ver que nós podemos, e não só podemos, mas devemos conduzir os nossos pensamentos. E isso é muito importante para a nossa saúde mental, para a nossa vida em sociedade, para os nossos relacionamentos, para tudo. E essa semana a gente vai estar falando aqui sobre os nossos sentimentos, sobre a parte emocional. Olha, as nossas emoções, elas são assim, eu digo que elas são o que dá a cor, né? Elas trazem as cores, aí a gente sempre usa, inclusive, essa analogia para as emoções, elas colorem a nossa vida, né? Elas trazem cor à nossa vida. E Deus nos fez, né, assim como todo mundo, a natureza em si, Deus fez colorida, portanto, existem muitas cores diferentes e, portanto, nós experimentamos aí emoções e sentimentos, portanto, bastante diferentes também na nossa vida. Mas tem algo que é muito interessante a gente perceber em relação às nossas emoções, ao nosso campo emocional e sentimental, que eu sempre fui ao longo da vida fazendo esse parâmetro. E aí vocês podem ver que os sentimentos eles estão aqui já numa seta diferenciada. A nossa vida, por exemplo, a aprendizagem, trabalhei durante 7 anos na escola, né, com alunos aí desde pequenos, né, desde a educação infantil até o ensino médio. E aí vocês imaginam que nós temos ali crianças que às vezes ao longo do processo de desenvolvimento de aprendizagem, elas iam apresentando algumas dificuldades. E uma coisa que eu sempre chamava atenção é que muitas vezes a criança ela não consegue aprender não por conta dos aspectos intelectuais. A criança não tem um problema intelectual, cognitivo, mas principalmente por conta de questões emocionais e questões afetivas. Então, vejam a importância das nossas emoções, dos nossos sentimentos aí no nosso desenvolvimento desde pequenos. E isso não serve só para as questões da aprendizagem pedagógica, mas muito também para as questões da nossa vida de um modo geral, para o nosso desenvolvimento de um modo geral. Eu estava tentando aqui, né, estava construindo essa mensagem de hoje, e aí encontrei um texto que eu gosto muito de usar quando eu falo sobre emoções, que é aquele texto que está lá em Jeremias, onde ele diz, enganoso é o coração. A gente vai ficar só com essa primeira parte do versículo, porque para mim ela já é suficiente, talvez, para fazer vocês entenderem do que nós vamos falar. Vamos entender um pouquinho também qual é a diferença entre emoções e sentimentos. Emoções é aquela resposta inicial às experiências que você vive. Então, você está passando por uma situação que lhe traz alegria, você viveu um momento de alegria, você recebeu uma boa notícia. Imediatamente, fisiologicamente, o seu corpo vai reagir, né? Fisiológico e comportamental, o seu corpo vai reagir àquela boa notícia. Como que nós poderíamos chamar essa emoção? Alegria. Então, provavelmente você vai se sentir alegre em decorrência de uma boa notícia ou de um evento que você ali esteja vivenciando. Quando você reage com alegria, com a emoção de alegria, o seu corpo ele também reage fisiologicamente e comportamental. Então você abre um sorriso,
você sente uma sensação prazerosa, normalmente na região do peito, do abdômen, porque você está liberando ali substâncias neuroquímicas, e é interessante porque a central das nossas emoções no cérebro, ela tem um funcionamento constante, intenso às vezes, né? E aí é importante a gente já deixar a primeira informação. Nós precisamos ter cuidado com essa estrutura que é muito delicada. Nós vemos, por exemplo, hoje em dia, muitos jovens e pessoas adultas também, que submetem esse sistema a um estímulo constante, incansável, que esgota esse sistema e que muitas vezes, inclusive, gera alguns problemas importantes. Por exemplo, através do consumo de filmes, de leituras, né, de séries, que estão ali constantemente estimulando reações emocionais. É interessante, por exemplo, eu costumo dizer para principalmente quando palestro para os mais jovens, mas para vocês aqui também, que o nosso cérebro, ele não consegue, a nível emocional, identificar o que é real do que não é real. Isso parece verdadeiro para vocês? Faz sentido? Não, nós sempre sabemos aquilo que é verdade e o que não é verdade. Mas, sim, nosso cérebro não consegue, especialmente a nível das nossas respostas emocionais. É por isso, por exemplo, que a indústria cinematográfica, ela consegue alcançar êxito com os seus produtos, porque você vai assistir um filme de suspense, de ação, de comédia, por exemplo, ou de romance, e você vai sair dali com as emoções que foram propostas por aquele filme que você consumiu. Ou seja, eles conseguem, mesmo não sendo reais, não tendo acontecido na sua vida, e você tendo consciência e razão, você consegue racionalizar, consegue saber que não é real, mas as tuas emoções respondem àquele estímulo que ela recebeu. E sai, portanto, ali daquele filme com uma sensação agradável ou com uma sensação, obviamente, ali de medo, né, uma emoção, enfim, dessa natureza. E os nossos sentimentos? O que são os nossos sentimentos? Os nossos sentimentos, eles ocorrem a um nível mais intelectivo, mais cognitivo. Eles estão diretamente relacionados, portanto, ao nosso pensamento, aos nossos pensamentos. Eles são principalmente espelhos dos nossos pensamentos, subprodutos dos nossos pensamentos. Querem um exemplo disso? Quando a gente se apaixona por alguém, gosta de alguém. Então, normalmente, as nossas emoções quando estamos com aquelas pessoas são de alegria, né? O coração acelera. E qual é o sentimento que vem depois dessas emoções que são agradáveis de estar com a pessoa com quem nós gostamos? O sentimento é o amor, né? Você sentir agora que ama aquela pessoa, você ter o amor por aquela pessoa, você se sentir amado por aquela pessoa, porque você observa emoções prazerosas. Mas o amor, ele tem a ver com o aspecto cognitivo, ou seja, eu olho a pessoa, eu vejo que ela é uma pessoa agradável, que me faz bem, então eu consigo tecer na minha mente ali uma história através dos meus pensamentos em relação àquela pessoa que me desperta emoções, vamos dizer assim. Espero que tenha ficado bem clara essa primeira parte, que ela vai ser muito importante, inclusive, para o nosso estudo de hoje. Quando eu falo, por exemplo, que enganoso é o coração, o que será que a palavra de Deus está querendo nos dizer sobre isso? Lembram que na semana passada a gente falando sobre pensamentos, falamos que muitas vezes as nossas mentes podem estar nos contando mentiras e que, portanto, o conhecimento da verdade, e aqui eu não estou me atendo somente à verdade bíblica, à palavra de Deus, à nossa vida espiritual, mas acerca de nós mesmos, de quem somos, do que fazemos no mundo, de como nos relacionar com as pessoas. Isso é fundamental para que o nosso pensamento esteja condizente com o que é real, não com o que é imaginário. Por vezes as nossas mentes nos pregam peças e, pior, se tornam o nosso maior inimigo. Às vezes até mesmo o nosso desejo de ser corretos e zelosos, a gente começa a fazer com que a nossa mente se torne o nosso maior tirano. E é interessante a gente atentar, especialmente nestes dias em que nós estamos vivendo, porque eu creio
que, à luz dos escritos que nós temos, dos escritos proféticos, à luz do que nós estudamos e do que nós vimos acontecendo hoje em dia, que a nossa mente será realmente o nosso maior campo de batalha. Sabe o que é interessante a gente pensar, por exemplo, hoje falando sobre sentimentos? Qual é o sentimento, por exemplo, que você imagina que toma de conta de nós quando a nossa vida é ameaçada, é colocada em risco? Imediatamente somos tomados aí por um temor, por medo, por pânico, né? Mas é interessante a gente perceber, por exemplo, que todos os discípulos, por exemplo, foram mártires, a grande maioria deles, a história do cumprimento da pena deles eram histórias de homens que morreram cantando. Olha que contraditório. Como isso é possível? Como sentir paz e como cantar de alegria no momento em que você está sendo sacrificado ali por uma verdade? A resposta disso está principalmente em para onde ou como a nossa mente e as nossas emoções estão sendo direcionadas. Será que é possível, em meio a tantos sofrimentos, a nossa resposta emocional, os nossos sentimentos serem bons, nos fazerem sentir melhor? Sabem o que eu acho interessante? Quando a gente fala, por exemplo, sobre sentimentos, eu imagino que talvez o sentimento que muitos de nós que estejamos aqui trazendo hoje, pedidos de oração, que estejamos apresentando aqui as nossas angústias perante Deus, o sentimento que nós mais buscamos nesse momento é sentir paz. Eu costumo comparar a paz, por exemplo, a uma anestesia. O discípulo que canta quando está sendo ali sacrificado é um discípulo que está sendo anestesiado emocionalmente para suportar aquele sofrimento, como Pedro diz que, Paulo diz que é breve diante da glória que nós vamos receber. Então, é possível que em meio a tantos pedidos de separação, divórcio, perda, luto, morte, será que nós podemos sentir paz? Como então fazer isso? Como pensar nisso? Bom, primeiro nós precisamos entender, e nós estamos trabalhando exatamente nesses dias, como que funciona a nossa mente. E também entender os nossos limites. Por exemplo, agora nesse período pós-pandemia, eu já tenho atendido pessoas que estão passando por um processo de luto. E eu tenho dito muito o seguinte, esses lutos, especialmente da Covid, ou pós-Covid, ou pós-pandemia, eles são lutos diferenciados. Então, se eu tenho uma pessoa que perdeu alguém, como nós temos aqui hoje, é importante a gente entender que há um período de tristeza que é inerente a essa condição. Lembra que os motivos nós não vamos nos adentrar aqui agora, mas a Bíblia fala um versículo que eu acho assim muito importante para a nossa compreensão acerca de nós mesmos e dos nossos momentos de tristeza e de dor. Tem um versículo que ele não diz mais nada, ele só diz assim: Jesus chorou. Lembram desse versículo? Ele é o versículo que, às vezes, alguns juvenis ou adolescentes ali, quando estão aprendendo a decorar, está lá escrito: Jesus chorou. Se Jesus chorou, e eu não vou aqui entrar nos méritos de chorou por quê, enfim, quais eram os pensamentos de Jesus, o que trouxe aquela emoção à tona, mas Jesus chorou. E o choro é uma resposta fisiológica do nosso organismo às nossas emoções. Então, nós também temos reações emocionais que são desprazerosas, que são desconfortáveis, e que quando estão pertinentes a uma condição da vida, a uma situação em que você está passando, é natural. Não queiram, por exemplo, pensar que nós vamos ser seres humanos de plástico ou qualquer outro material insensível, onde situações que estão nos acontecendo. Não se trata disso. Se trata principalmente da gente observar quando as nossas emoções ou quando os nossos sentimentos, principalmente, quando os nossos sentimentos são respostas a situações ou a eventos que não são reais. E aqui é que entra o que é importante. Ou seja, sentimentos não são fatos.
não são fatos. Quando você não está, de fato, vivenciando um evento que seja presente, que seja pertinente àquele sentimento, e você começa a sentir algumas coisas, é importante que você volte à origem deles, que você questione os seus pensamentos. Lembram que na semana passada nós observamos, por exemplo, que o funcionamento de uma mente deprimida, ele não está normal como uma mente saudável? O funcionamento de uma mente deprimida, ele, em geral, vem a desencadear pensamentos distorcidos, ou o que nós chamamos de distorções cognitivas acerca do que é real. É isso mesmo. A sua mente pode estar mentindo para você e fazendo você sentir coisas que, portanto, se estiverem baseadas em uma distorção cognitiva, esses sentimentos também não são reais. E aí é interessante porque pode ser que alguém esteja me ouvindo, né, e pensando assim, mas eu sinto. E aí a gente lembra, por exemplo, de uma frase, né, penso, logo existo. Tem pessoas que vivem sobre a égide do sinto, logo é real. E nem sempre é. É bem verdade que algumas correntes psicológicas, por exemplo, incentivam que as pessoas que trazem emoções e sensações desprazerosas experimentem, vivenciem, deem espaço e lugar para estas emoções, para estes sentimentos. Mas é importante que eu observe a origem, os pensamentos de origem desses sentimentos e verifique a veracidade deles, a coerência deles com o que é real. Eu perder tempo, eu passar o meu tempo, ou eu alimentar sentimentos que estão associados a pensamentos que são distorcidos, isso geralmente vai consumir a minha energia mental, desgastar a minha mente e comprometer a minha saúde e as minhas relações, de um modo geral. Isso, portanto, além de não ser saudável, também não é inteligente. Escuta-se muito hoje palestras sobre inteligência emocional e a importância de você vivenciar as suas emoções, gerenciar seus sentimentos. Não é inteligente você acolher sentimentos que estão baseados em inverdades, em mentiras. Mentiras que muitas vezes você não só ouviu, mas que você mesmo passou a contar para você. Muito em breve a gente vai estar ali falando, por exemplo, sobre a violência emocional que as crianças e adolescentes sofrem. E nesse momento a gente vai estar destrinchando um pouco de quantas mentiras que muitas vezes ao longo da nossa vida nós fomos reforçando dentro de nós e, portanto, agora produzindo o fruto, que são os sentimentos que nos acompanham. Esses sentimentos, na verdade, eles são resultantes principalmente do desejo que nós temos, da necessidade. Sabe, eu me incomodo muito quando eu vejo assim frases ou falas dizendo que para que nós possamos ser felizes, nós precisamos estar única e exclusivamente bem sozinhos com a gente mesmo. Nos próximos temas a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Nós somos seres que nascemos, eu acho muito poética até essa frase da psicanálise que diz, nós nascemos do desamparo. E se nascemos no desamparo, portanto, necessitamos ser acolhidos. Então, os nossos sentimentos, os nossos afetos, eles fazem parte de nós. Não dá para nós vivermos sem eles, mas nós precisamos constantemente observá-los. Do ponto de vista espiritual, por exemplo, é importante a gente destacar que muitas vezes alguns cultos, inclusive resultantes de algumas correntes teológicas, eles valorizam muito a importância de tocar nas emoções das pessoas, de fazê-las sentir-se ali quase que num transe emocional, para sair então daquele culto ali, sentindo que de fato tiveram uma experiência com Deus. Mas deixa eu falar para vocês, ficar à mercê do estímulo das nossas emoções para ter um relacionamento com Deus é algo muito frágil, é algo insustentável. Lembram que eu falei a princípio sobre o funcionamento, especialmente da nossa região cerebral responsável, centro das nossas emoções? Quanto mais você as estimula, mais também você esgota
muitas vezes você aumenta a tolerância. É onde funciona, por exemplo, onde atua, por exemplo, principalmente os malefícios ali, os estímulos das drogas, das substâncias que as pessoas utilizam, sejam químicas ou naturais, pode ser um café, pode ser, por exemplo, uma cocaína, pode ser uma outra coisa. Então, é onde elas ficam ali constantemente estimulando, e o indivíduo depende daquilo agora para funcionar, para viver, para se sentir estável, para ter ali executar as suas tarefas diárias. Se nós, por exemplo, por outro lado, percebermos também que não são exatamente as emoções negativas. Nós temos uma herança religiosa que nos traz muito a ideia de que, então, o culto a Deus deve ser algo que nos tragam emoções negativas, de constrangimento, né, de punição, de sentimentos ali de punição, de que você saia dali se sentindo culpado e carregado. Não, também não é isso que Deus espera de nós. Pelo contrário, que nos diz Romanos 12, 1, a respeito do nosso culto. O nosso culto deve ser como, meus irmãos? O nosso culto deve ser racional. Ele, portanto, não é um culto que depende do nosso emocional ser ali tomado por coisas fortes ou de qualquer outra natureza. Deus espera que nós tenhamos com Ele um relacionamento racional. Eu acho interessantíssimo, por exemplo, os relatos acerca dos diálogos de Deus ali com os seus servos, com os quais Ele falava diretamente. Ele conversa com eles de forma clara, de forma dialogada. E aquilo é muito bonito até da gente ver. Imagine você poder ter uma entrevista com Deus, e não só momentos tomados ali por emoções profundas. É claro que o contato com Deus sempre provavelmente nos proverá alegria, nos proverá sentimentos de paz, sentimentos de amor, sentimentos de bondade, que são exatamente os frutos que o Espírito Santo produz em nós. Nós não estamos falando disso, de apenas um encontro impessoal, como alguém que não tivesse um significado. Mas nós queremos dizer que o nosso culto, ele não depende nem de emoções prazerosas ou desvairadas, enfim, que te levem para um transe, como também não depende de sentimentos de constrangimento, de culpa, de autoflagelação e nem nada nesse sentido. É interessante, por exemplo, que os livros, os textos de Ellen G. White a respeito dos nossos sentimentos, ela fala sempre muito sobre o que hoje a ciência já nos diz. Será que estes sentimentos, eles estão relacionados a pensamentos que são reais? E aí, no livro Mente, Caráter e Personalidade, no capítulo onde fala sobre fatores emocionais, ela tem um subtexto ali que ela começa dizendo assim: os sentimentos são muitas vezes enganadores. Não é exatamente sobre isso que nós estamos falando, não é exatamente isso que o livro traz para nós, pensar que de repente aquilo que nós estamos sentindo já não está baseado naquilo que é real, sabe? Eu costumo muito dizer assim, os nossos sentimentos, eles espelham os nossos pensamentos. Então, se você cultiva na sua mente, olha como tudo está ali encadeado. Se você cultiva na sua mente bons pensamentos, você, consequentemente, vai ter melhores sentimentos. Agora, por outro lado, se você sempre cultivar maus pensamentos, e isso diz respeito não só a você mesmo, mas também às outras pessoas ao seu redor, você, consequentemente, vai colher também sentimentos ruins. É importante destacar que talvez você, ao longo da sua vida, durante muito tempo, teve um exercício diário de maus pensamentos a respeito de você ou a respeito das outras pessoas. E isso trouxe para você hoje, né, sentimentos muito desagradáveis. E você vai precisar de levar um tempo para agora, então, direcionar, exercitar. E aí volto novamente ao exemplo da semana passada. Cultivar bons sentimentos requer exercício, exercício diário. É importante que você tire um tempo do seu dia agora para cultivar, para exercitar
os bons sentimentos e os bons pensamentos. E fica ali, né, o conselho bíblico em relação a de tudo que nós devemos guardar. O mais importante é que a gente guarde o quê? O nosso coração, porque é dele que provém as fontes da vida. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria a cada dia para conduzir aí os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e submetê-los à vontade de Deus. Amém? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Os sentimentos, eu acho que eles são muito usados pelo comércio, por instituições políticas, religiosas, para até fazer um certo controle das pessoas, né? Eu sou preocupado muito com a questão da música, por exemplo, na igreja, né? E a música, ela tem sido usada para levar as pessoas a algum tipo de êxtase, né? Para produzir algum resultado no sentido de aceitação, né? Sim. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente tem assistido, porque isso tem moldado, né? Pensamentos e sentimentos. Sem dúvida. O Edson, o computador desligou de novo, conseguiu gravar? Conseguimos sim. Teve só uma pequena panezinha assim, mas foi questão de segundos. Voltou. Beleza. Hoje nós vamos estar postando aí os 3 episódios aí. Hoje é feriado. Hoje é feriado, hoje vai entrar todos os episódios anteriores. Que bom, louvado seja Deus. Emanuel, mais uma vez, gratidão, né, pelas suas mensagens, que estão sendo muito proveitosas, tenho certeza. E hoje tivemos um pico de frequência, graças a Deus, e, na verdade, eu coloco o convite para todo mundo continuar e também convidar outras pessoas para participar, porque é muito proveitoso, tá bom? Manu, pode orar conosco para encerrar? Vamos orar então. Querido Deus, amado Pai, que está no céu, Senhor, nós te agradecemos pela maneira maravilhosa como tu nos fizestes. Obrigada, Senhor, porque tu colocou em nós emoções diferentes e variadas e fomos feitos à tua imagem e semelhança, Senhor. Nós temos emoções que muitas vezes são positivas, sentimentos agradáveis, confortáveis, mas temos também, Senhor, sentimentos de tristeza, de raiva, de medo, e tu conhece cada um deles. Queremos, Senhor, aqui com estas mensagens, também à luz da tua palavra, aprender a conviver melhor com os nossos sentimentos. Nós bem sabemos que no mundo em que vivemos, nós não temos como experimentar somente sentimentos prazerosos e agradáveis. E sabemos também que os sentimentos difíceis que o Senhor colocou em nós, o Senhor colocou para que nós pudéssemos crescer, aprender, que pudéssemos sermos consolados também por Ti e compreendermos ainda mais a nossa dependência de Ti, a nossa necessidade de Ti. Que ao longo deste dia o Senhor possa dar conforto a quem necessita, o Senhor possa sorrir com os que estão alegres e também que o Senhor possa acalmar o coração dos que estão ansiosos e amedrontados diante dos desafios. Seja com cada um de nós, seja com cada um dos nossos sentimentos, Senhor. Nós te pedimos isso, não porque temos nenhum mérito, mas porque confiamos em Ti como um Deus Pai, Criador, mantenedor também e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém.